Língua portuguesa, avaliação 6, capítulos 3 e 4. Advérbio. As palavras que modificam o verbo, que exprimem as circunstâncias da ação verbal, são chamadas de advérbio. Já as expressões que exercem a mesma função dos advérbios são chamadas de locuções adverbiais. Exemplos: devemos semear a paz aqui e agora. A paz deve ser semeada em todos os lugares para sempre. No primeiro exemplo, aqui é advérbio de lugar, agora advérbio de tempo. Já na segunda frase, passou de advérbio para locução adverbial. Então, em todos os lugares, uma locução adverbial e para sempre, outra locução adverbial. Os advérbios podem se referir também aos adjetivos, modificando-os e até a outros advérbios. Exemplo: gostaria de dizer que a vida é muito bela. Temos de acordar bem cedo. Há diversos tipos de advérbios e eles são classificados de acordo com as circunstâncias ou ideias que exprimem. Observe algumas classificações. Afirmação: sim, certamente, efetivamente, realmente. Negação: não, nem, tampouco. Lugar: aqui, ali, acolá, aí, cá, lá, embaixo, acima, dentro, fora, defronte, longe, além. Tempo: agora, ainda, já, anteontem, breve, sempre, depois, cedo, jamais, hoje. Intensidade: bastante, muito, pouco, demais, menos, quase, bem. Modo: assim, bem devagar, mal, depressa, calmamente, levemente. Dúvida: acaso, talvez, provavelmente, quiçá. Figuras de linguagem. Quando construímos uma relação de semelhança direta entre dois termos, modificando seu sentido comum habitual, usamos um recurso chamado metáfora. Por exemplo, meu coração é uma pedra de gelo. Você vê que aí está havendo uma comparação. Só que essa comparação eu vou classificá-la como metáfora. Quando a relação é indireta, com elementos comparativos, ou seja, o como, que nem, semelhante a, igual a, para ligar os termos, usamos um recurso chamado comparação. Por exemplo, meu coração é igual a uma pedra de gelo. Então, aí a gente também tem uma comparação, só que essa comparação, para diferenciar da metáfora, ele vem com o conectivo, igual a, que pode ser o como, o que nem, certo? Então, vocês vão prestar atenção nessa diferença. Na primeira frase, não tem o conectivo, há uma comparação, né? Mas não tem esse conectivo como ou igual a, então por isso eu vou classificar como metáfora, porque eu percebo que dentro da frase há uma comparação, mas eu classifico como metáfora. Já na segunda frase, meu coração é igual a uma pedra de gelo, aí sim, né, tem essa presença do conectivo, também há uma comparação, e aí sim eu vou classificar como comparação. Já no outro exemplo, dá-se o nome de antítese ao recurso que aproxima, relaciona termos de sentidos contrários com finalidades expressivas. Por exemplo, a nossa vida está cheia de prazer vazio. Você vê que dentro dessa frase eu tenho duas palavras que são opostas, que são contrárias, ou seja, cheia, o contrário de vazio. Então, aí eu vou classificar como antítese. Utiliza-se mal com L quando exerce função de substantivo nomeando algo. Exemplo: o mal está presente na humanidade. Quando exerce função de advérbio, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Por exemplo, a criança comportou-se mal. Ou quando exerce a função de conjunção, corresponde a quando, por exemplo, mal ela chegou, todos foram embora. Eu posso trocar por quando. Quando ela chegou, todos foram embora. Então, aí exerce, né, a ideia de conjunção. Utiliza-se o mal com o quando exerce a função de adjetivo, que é adjetivo, a qualidade.
né, caracterizando um substantivo. Por exemplo, o motorista escolheu um mau caminho. Qual a diferença do mal com L ou do mal com U? A gente pode utilizar essa outra regra, uma regra prática para saber quando utilizar o mal com L ou o mal com U é esta. O mal com L, o oposto é bem, e o mal com U, o oposto é bom. Pronomes demonstrativos. Para marcar a posição no espaço de um elemento em relação às três pessoas do discurso, eu, tu, ele ou ela, usamos os pronomes demonstrativos. Exemplo, este, esta, isto, perto da pessoa que fala, então vai ser primeira pessoa do discurso. Esse, essa, isso, perto da pessoa que ouve, segunda pessoa do discurso. Aquele, aquela, aquilo, longe dos dois, terceira pessoa do discurso. Além de marcar a posição espacial, o pronome demonstrativo também pode marcar o tempo de um acontecimento. Quero resolver tudo esta manhã. Indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Essa madrugada tive frio. Indica o tempo passado ou futuro, mas relativamente próximo à época em que se situa a pessoa que fala. Naquela manhã, consegui resolver todos os assuntos pendentes. Indica um afastamento no tempo, referindo-se a algo distante, remoto. Além de marcar a posição espacial e o tempo de um acontecimento, o pronome demonstrativo também pode ser empregado para fazer referência ao que foi falado ou escrito, ao que se vai falar ou escrever, ou para distinguir dois elementos anteriormente mencionados. Por exemplo, sua preocupação ecológica. Isso é o que desejo comentar. A principal motivação de sua vida é esta: a necessidade de construir uma cultura de paz. Pacífico e Maria da Paz são jovens. Esta é a prática, aquele é a idealista. Frase. Frase é todo enunciado que apresenta sentido completo. As frases nem sempre apresentam verbo, mas precisam fazer sentido em seu contexto comunicativo, isto é, na situação de uso da língua. Por exemplo, silêncio. Silêncio é uma frase composta de apenas uma palavra e tem sentido completo. Se a gente falar silêncio, todo mundo vai entender que tem que ficar calado, certo? Então, é uma frase com apenas uma palavra, mas que tem sentido completo, ou seja, não tem verbo dentro dessa frase, mas ela tem sentido completo. A frase sem verbo recebe o nome de frase nominal. Damos um nome de oração à frase que apresenta verbo ou locução verbal. Exemplo: nosso silêncio é cúmplice da violência. O é um verbo, então aqui nós temos uma oração. Um grupo de homens de Ontário e do Quebec, sensibilizados com o acontecido, decidiu criar a campanha do Laço Branco. Decidiu criar. Aqui nós já vamos ter dois verbos, um auxiliar e um principal. Então, vai ser chamado de locução verbal. A palavra invariável, que tem a função de ligar dois termos e estabelecer relações entre eles, chama-se preposição. Veja alguns exemplos retirados dos textos lidos. Problemas do povo, do preposição. Futebol de resultados, de preposição. Fugir para as férias, para preposição. As palavras do quadro são preposições, então nós temos a, ante, após, até, de, desde, para, com, contra, em, entre, por, sem, traz, sob, sobre. Todas essas preposições nós usamos para formar as frases, ou seja, ligar palavras para que a frase ela tenha sentido. Dá-se o nome de locução prepositiva a duas ou mais palavras que se juntam com valor de preposição. Observe, e espero que, por meio de seus textos, prossiga alimentando esse sonho. As formas a seguir são resultados da união de uma preposição com uma palavra de outra classe gramatical. Observe, a mais o, ao, a mais os, aos, de mais o, do, de mais esta, desta.
Em mais ó, nó. Em mais o, num. Em mais isso, nisto. A mais onde, aonde.